Aleluia. Eu queria começar com a leitura de uma poesia escrita por autor conhecido. O autor não é desconhecido. O autor é conhecido, seu Moacir, mas acho que é uma poesia bastante interessante, que vai ter tudo a ver com a nossa ministração dessa manhã, tá? Então, vou pedir para minha belíssima esposa... Quer que eu segure? Vem aqui, ó. Tá? Tá. Amor dissidente. Por que, Senhor, tenho tanta dificuldade de amar como tu me amas? Por que este apego obstinado à minha vida, aos meus interesses, aos meus sonhos, aos meus projetos? Por que será, Senhor, que minha alma se ressente com tanta frequência quando sou contrariado, quando sou ofendido, quando sou rejeitado, quando não me dão o devido valor, que julgo ser merecedor? Como tem sido difícil perdoar as ofensas, que constantemente tenho sido alvo. Como posso amar quando percebo que não sou amado? Como posso perdoar quando não sou perdoado? Como entender os outros quando vejo que não me compreendem? Como ser cordial e cortês quando me tratam com grosseria? Tenho me escusado a amar por tantas razões, que aos meus olhos vejo que não tenho sido tratado com justiça. Quer seja pelos que estão perto, quer seja pelos que estão longe, quer seja pelo mundo, quer seja pelos meus irmãos. Quando carne e sangue não conseguem expressar carinho, ternura, compreensão, acredito que haja algo profundamente errado em nosso coração, em meu coração, em nossa alma fria e dissidente, em nosso amor somente de palavras, em nosso relacionamento hostil, que transparece a nossa alienação e o nosso desespero, que numa aspiral descendente, tentam engolir-nos e levar-nos cada vez mais para longe de ti, dos meus amigos, dos meus irmãos. Portanto, Senhor, ajuda-me. Quero aprender contigo a ser humilde e manso de coração. Quero aprender a ficar calado, sem, contudo, decair o meu semblante. Quero aprender a dialogar sem brigar, a conversar sem ofender, a explicar sem justificar, a ordenar sem rancor, sem ressentimentos. Quase sempre me vejo desesperadamente tentando salvar a minha reputação, sem reconhecer que muitas vezes que quem está com o passo errado sou eu mesmo. Muitas vezes é a minha teimosia e obstinação e o meu coração endurecido que me impede de amar, de reconciliar, de abraçar, de chorar, de alegrar. Ajuda-me, Senhor, a ser como tu és, que não julgas pela aparência, mas pela reta justiça, que perdoa não o inocente, mas a pecadora que merecia ser apedrejada, que amou a todos e os amou até o fim. Quando digo que já não amo alguém, estou condenando a mim mesmo, porque o verdadeiro amor jamais acaba. Se acabou, não era legítimo, porque o verdadeiro amor é paciente, é benigno, não se ufana nem se ensoberbece, não se conduz de modo inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quero aprender a amar como tu amas, intensamente, apaixonadamente, ardentemente, e viver nessa atmosfera de amor para todo sempre. Amém. Amém, aleluia. O Senhor é bom. Que o Senhor traga luz nessa manhã, né? O tema da ministração que vamos compartilhar com os irmãos hoje
é sobre o princípio da cruz, né, a essência da cruz no coração da Trindade, né? E eu estava meditando nesse tema, né, e vendo que Paulo faz uma afirmação sobre a ministração da cruz, né? Ele diz que ele é escândalo para o judeu e loucura para o grego, né? E nós vamos hoje compartilhar coisas loucas, né? Que Paulo mesmo diz que se tentarmos entender pelos que os olhos vão ver, pelos que os ouvidos vão ouvir, ou pela nossa razão, né? Aquilo que penetrou, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, diz Paulo, o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Isso significa, entre algumas interpretações, amados, que se o Espírito Santo não nos revelar algumas verdades das Escrituras, jamais vão ser compreendidas por nós. E eu entendo Paulo escreveu uma carta e de vez em quando ele parava para orar, né? Porque o que ele estava escrevendo era algo que ele mesmo, né, não conseguia enxergar com a sua própria razão, mas sabia que aquilo é uma verdade espiritual. E eu quero orar por nós hoje, para que o Senhor faça de nós uma boa terra, para que além da razão, o Senhor escreva no nosso coração, com revelação, aquilo que vamos ouvir hoje. Amém, queridos? Aquilo que ouvimos hoje, né? A poesia, né, do Moacir, a palavra do Mazinho, né? São coisas espirituais, né? A Bíblia diz que um homem espiritual discerne todas as coisas, e que coisas espirituais se entendem, se compreendem, né, espiritualmente. Amém, queridos? Vamos nos pôr de pé, e quero orar nesse sentido, né? Amado Senhor, te louvamos por essa manhã, que o nosso coração, corpo, alma e espírito, Senhor, estejam atentos à Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela atravessa as eras, Senhor, e ela subsiste eternamente, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é espada de dois gumes, Senhor, capaz de discernir e dividir corpo e alma. Ó, Senhor, juntas e medulas. Ela é, Senhor, poderosa, Senhor, para transformar nossa vida, Senhor. E, portanto, Senhor, Pai, te pedimos que hoje, com Teu amor dadivoso, Senhor, Tu derrame sobre nós a Tua palavra, Senhor, trazendo-a em nós, Senhor, como semente, Senhor, algo que frutifique a 30, 60 e 100, Senhor. Amado Espírito Santo, também queremos Te pedir, Tu que és aquele que nos guia a toda a verdade, que nos pegue pela mão nessa manhã, Senhor, tanto aquele que vai pregar como os que ouvem, nos leve a toda a verdade, Senhor. Confiamos, Senhor, no Teu ministério, Senhor, de nos revelar, Senhor, as riquezas insondáveis de Cristo e da Sua obra, Senhor. Ó, Senhor, nossa esperança é essa. Nossa confiança, Senhor, é que Teu Espírito abra nosso coração e como uma boa terra semeie em nós, Senhor, a Tua palavra e possa, Senhor, derramar em nós revelação, Senhor. Ó, Senhor, entendemos o desespero da oração de Paulo, Senhor, a falar de coisas tão grandiosas. Orar, Senhor, pelos irmãos, para que os seus olhos fossem abertos, Senhor, para que vissem, Senhor, com olhos espirituais, aquilo que ele iria, Senhor, descrever e escrever, Senhor. Ó, Senhor, essa é a nossa oração de hoje, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e que possamos dizer assim: eu não sei porque sei, mas sei que sei. Não sei porque isso está mexendo tanto comigo, não consigo explicar, mas o Senhor me revelou. Senhor, queremos Te pedir essa Tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, queridos, sobre a cruz
já começa uma coisa bem diferente, né? Porque a nossa referência natural é a cruz de Jesus, né? Que aconteceu há 2000 anos atrás, uma cruz histórica, escrita não só nas Escrituras, mas em livros de história, né? Relatada por historiadores, né? E é uma cruz que se materializou de fato, né? Para revelar a nós, né? Mas queria que os irmãos abrissem em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Eu vou ler. E vamos perceber coisas espirituais, né? Opa, me perdi aqui. Treze, 8, né? E adorar-lão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, um Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? É o primeiro texto que a gente for lido. Mas ele foi morto há 2000 anos atrás, ou já estava morto antes da fundação do mundo, né? Ou desde a fundação do mundo? Alguém poderia ler, por gentileza, e com a voz bem forte? Isso. Outro irmão pode ler, por gentileza, Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir fez isso antes dos tempos eternos, né? 1 Pedro 1,18. Outro irmão com a voz profunda. Será que é esse o texto? 1,18? Hã? É o 20? Vamos ler o 20. Vamos continuar lendo, na verdade, até o 20. Aleluia. É esse texto mesmo, né? O sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo, né? Derramado antes da fundação do mundo. No dia que o Rodrigo ministrou, ele falou de uma visão que João teve, né? E que foi tomado por um êxtase, levado até lugares celestiais para ver uma realidade espiritual, né? E coisas espirituais, o que vimos ali, né? E ele disse que tinha um sentimento, chorava muito, né? Porque estava sendo conduzido por verdades espirituais, né? E ele olhou para o trono, né? Viu um leão, né? A voz de um leão, mas quando ele vira, ele vê um cordeiro, como se estivesse morto naquele instante, né? João provavelmente escreveu Apocalipse uns 70 ou 60 anos depois da morte de Jesus. Mas na eternidade, queridos, como o Rodrigo também mencionou, coisas
coisas espirituais, né? Há um lugar no trono do Senhor, onde o sangue do Senhor está constantemente fresco, como se ele tivesse sido morto naquele momento. A vida, a clareza e a importância da sua morte, se nós fôssemos como João levados hoje no céu, veríamos um tabernáculo celestial e o Cordeiro como se tivesse sido morto nesse instante. Porque a verdade da cruz, querido, a verdade que está escondida na cruz, ela é eterna, ela permanece viva, ela não está presa à história, não fica caduca, não se perde, não se estraga, né? A verdade da cruz, ela vai se manter eternamente. E poderia João se virar quantas vezes quisesse, ou mesmo nós levados a esse lugar, quantas vezes fôssemos, o sangue do Senhor estaria vivo. A sua morte, a sua morte. E eu estou igual João, né? Como chorava muito, né? Vai ser difícil hoje. Ai, ai, Jesus. Amém, queridos? Mas eu queria ler para os irmãos alguns textos que vão fundamentar aquilo que vamos compartilhar hoje. Pedir que os irmãos tenham paciência, né? Nós queríamos ler alguns textos, não versículos somente, mas alguns textos. O primeiro deles nós vamos ler, está em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 ao 14, que diz assim: Efésios 1, versículo 3 a 14, diz assim, vamos ler solenemente esse texto tão maravilhoso, no espírito de nossa oração inicial, que Deus derrame sobre nós revelação. E bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, segundo o beneplácito, a sua vontade cheia de prazer, né? Da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Ainda em Efésios, no capítulo 2, ele vos deu vida. Diga assim, o Senhor me deu vida.
Aleluia. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né, Diego? Nós, filhos da desobediência, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, fazendo a nossa vontade. E éramos, por natureza, não só filhos da desobediência, mas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida e nos deu Cristo. Amém, queridos? Nos deu essas duas coisas. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Aleluia! 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 Queria ler João 17 com os irmãos. Outro texto maravilhoso. Alguns autores dizem que esse texto é o Santo dos Santos. É o relato desse lugar que nós estamos falando. Do lugar onde, depois da queda do homem, né? Quando Deus se muda daquele lugar, por causa da queda, tira a sua presença e sobe às alturas, o lugar logo seguinte que se estabelece é o tabernáculo celestial, esse que Hebreus fala, esse que Rodrigo leu, né? Esse que se fala em Apocalipse, né? Esse que lemos, né? E relatado por Pedro, né? Esse lugar onde o sangue é aspergido, onde o sangue é fresco, onde a cruz e essa realidade está pujante, presente, constante pela eternidade. Nesse lugar, né? Jesus vai, em João 17, na sua oração, dizer como é que é o princípio da cruz. Como é que é essa coisa da cruz operando no coração da Trindade. Vamos ler. Com solene, né, reverência. Amém, queridos? Vamos entrar no Santo dos Santos e ver como é que é essa... João 17, 1. Como é que é esse lugar, né? Uma figura no Velho Testamento, né? Sem muita luz, somente a presença do Senhor naquele santo lugar, né? Por fora uma coisa bem rústica, né? Um pelão de animal marinho mais peludo, provavelmente um animal, uma lontra, alguma coisa desse tipo, né? Era isso, né? Mas por dentro, adornada com beleza, né? Com a habilidade, né? de artífices que fizeram coisas misturando cores lindas, né? Azul, vermelho, fios de ouro, né? Desenhando coisas ali dentro. E nesse lugar, o Senhor está em plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai,
é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Temos ouvido aqui, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. É assim que Jesus age, né? E é assim que o Pai age, né? Pelaquela cruz ele iria glorificar o Filho, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me. Ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conhecerão que saí de ti, e crerão que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Diga assim: Jesus orou por mim. Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. Onde é que Jesus estava? No instante dessa oração. Estava no mundo, né? Não, Jesus já não estava ali. Jesus estava em outro lugar, já estava com o Pai, né? Nessa oração. Já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aleluia. Vamos ler a partir ainda do versículo 20. Vamos pular para o 20 aí. Não rogo somente por estes, os 12, os 120 ali do cenáculo, esperando o batismo, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da tua palavra. O Senhor orou por nós. Aleluia. Somos nós esses aí da oração. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo o conheça, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, diga assim: o Senhor estava lá. Onde eu estou, estejam também comigo os que deste, para que sejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia, aleluia. Esse texto vai falar do coração de Jesus e da cruz na eternidade. O texto anterior vai falar da cruz no coração do Pai. E eu queria ler agora um texto que vamos perceber, né, o coração da cruz no coração do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Se fosse a Bíblia de papel ia ser tão mais fácil.
Eu vou ler o texto, ele está em João 16, de 12 a 14. João 16, de 12 a 14. Opa. João 16, de 12 a 14. Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aleluia, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Diga assim: o Espírito Santo glorificará o Senhor. Aleluia. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Em todas as três passagens, queridos, há uma coisa presente que é o centro e a essência do nosso Deus. Ele é um Deus que na sua essência é amor. Amém? Queria ler um último texto, Isaías capítulo 64. Um último texto. Isaías. Estou apaixonado pelo Isaías. Um profeta evangelista, um homem que entendeu a cruz de Cristo, que teve a revelação da cruz de Cristo, da obra do Senhor. Isaías poderia ser muito bem um evangelista dos nossos dias, né? Isaías, alguém que viu o Senhor naquele lugar espiritual, não preso ao tempo, né? Teve uma revelação de Jesus. Isaías 64. Eu sou apaixonado por esse texto, que diz assim: porque desde a antiguidade, o mais tempo que você possa imaginar, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Por quê? Porque o nosso Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Queridos, o segredo na nossa relação com o Senhor é o esperar nele. Vamos aprender isso do Senhor hoje. É esperar nele. É esperar nele. Aleluia. Nunca se viu. Porque os deuses desse mundo, disse bem o Moacir, né? Pela manhã, eles são esquisitos. São deuses, queridos, de religiões que estabelecem uma relação tão diferente do nosso Deus. Quero dizer para você, querido, que você escolheu o melhor Deus. Não o melhor, mas o único Deus. Porque os outros deuses são tudo bola fora, né? Você vai pegar todas as religiões das chamadas confissões kármicas, né? O espiritismo, o shintoísmo, o hinduísmo, budismo, né? Que pregam o retorno, né? A vinda, a energia, né? Que Deus está em tudo, está na natureza, Deus está em tudo que é bicho, Deus, né? Pode ser isso, mas Ele está em todas as coisas, que não está em lugar nenhum. E por estar em todas as coisas e estar em lugar nenhum, não pode se relacionar conosco. É um Deus que não é para... Mas quem disse que eu quero me relacionar? E você vai pegar os outros deuses, né? Da religião muçulmana, por exemplo, né? Alá, que ele é um Deus também não impessoal, ele é um Deus forte, né? Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus firme,
Mas Islã significa obediência. E o trato desse Deus com seus súditos é o seguinte: me obedecendo está bom. Sendo xiita está beleza, né? Botando o cinturão de C4 no entorno, né, e explodindo em obediência à Guerra Santa, está 100%. Não, mas eu queria me relacionar contigo. Não, quem falou que precisa? Para esses deuses, a relação não é nada. Mas essa palavra, querido, é uma carta de amor, aonde a cruz é a manifestação desse amor. Desse amor. A cruz revela, na verdade, onde tudo começou. Não é isso que lemos no texto? Espiritual, difícil de entender, né? Que a cruz que conhecemos, que os homens conhecem, ela estava antes da fundação do mundo, antes de que houvesse estrela, céu, antes que houvesse anjos, antes que o diabo existisse, antes que o homem existisse. Lá estava o Senhor e a cruz no coração deles. É o que diz o texto, amém, queridos? E nesse lugar existe uma relação. É importante entender, queridos, que esse nosso Deus era um Deus completamente suprido em tudo, porque senão não seria Deus, né? Porque se precisasse de alguma coisa, né, ele não seria Deus. Para que entendamos que a motivação desse Deus amado, ela não é de um Deus que estava precisando de mais amor, de mais gente, de mais súditos, né? Porque ele estava completamente suprido em uma relação santa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A história, querido, do propósito eterno de Deus não começa na queda. Como se a cruz viesse só para salvar o homem, para corrigir ele. Como se Deus fosse cúmplice da queda, né? Se ele vai mandar Jesus para salvar, ele não sabia que o homem ia cair. Não começa ali na queda. Somos muito pretensiosos. É tremenda a operação da cruz de redenção, né? Aleluia por ela. É tremendo, querido, mas não foi essa a motivação. Jesus não morreu para nos salvar somente. Morreu para nos salvar, aleluia. Mas a cruz ali não é o que inicia o propósito de Deus. Vamos ter que mandar Jesus para botar esse homem de novo no prumo, né? A cruz tampouco, o propósito de Deus começa, querido, na criação, como se antes da queda, né, Deus tivesse o propósito de fazer o homem crescer, né, e a natureza crescer, né, e aí tem tantas doutrinas que ao longo da nossa caminhada cristã demonstram que o propósito de Deus, né, o chamado triunfalismo, né, é para levar a igreja, o seu povo, né, até um determinado ponto onde toda a terra será dominada pela igreja. Não, de fato, o propósito de Deus não começou ali também. O propósito de Deus, querido, começa antes de todas essas coisas, num coração paterno de Deus, num coração amoroso de Deus, no coração cuja essência do coração de Deus é o amor. Amém? Então, queria falar dessa trindade. Queria falar do coração da cruz, no coração da trindade. Sabe, querido, a cruz, como disse o seu Moacir, né, é o lugar mais negativo do mundo. É o lugar onde se perde, né? A gente às vezes tem que pedir perdão, né? E perdão é uma operação da cruz, amém, queridos? Quando já tiveram que pedir perdão aqui, sabe que você tem que ir para a cruz para perdoar, para pedir perdão, né? Para perdoar também, né? Eu gostei de um pregador que disse que perdão é uma perda grande. É um perdão, né? E assim como as coisas que a cruz operam em nós são perdas grandes. E assim era antes da fundação do mundo, no coração da Trindade, né? Mas no coração do Pai, onde que essa cruz se manifesta, né? A cruz se manifesta numa palavra, amor. Mas que amor? Um amor
que se dá. O amor que vive para a alegria de outro. Um amor ágape, querido. Um amor que não espera nada em troca. Um amor que não arde em ciúme, não pensa em si mesmo. Né? Um amor que se dá incondicionalmente. Um amor onde... Qual é a perda do pai? Qual é a proposta de perda do pai? Onde a cruz operou na trindade passada no pai, né? O que ele perdeu? Sabe, o pai é aquele que é doador de tudo. Mas a Bíblia diz o que era esse tudo, né? A Bíblia diz que Deus mostra o seu amor pelo fato de ter entregue o seu filho para que fôssemos feitos seus filhos. Amém, queridos? Deus mostra o seu amor para resgatar a muitos, né? Então a perda do Senhor, né, e a qualidade desse amor e a manifestação dessa morte naquela cruz mostra uma realidade espiritual antes da fundação do mundo de um Deus que amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Então o amor de Deus quanto princípio é um amor sempre dadivoso. É um amor dádiva, né, como diz o C.S. Lewis, né? É um amor disposto a dar, né? Amor disposto a se doar, né? Para a alegria de outro. E o Senhor faz isso nessa qualidade, essa dimensão, e os amados que vieram antes de mim aqui pregar, né? Chegamos sempre à conclusão de que esse preço, a gente não tem noção, né? O que é esse preço. Mas qual que é a essência desse amor? É um amor de se dar por algo, por um propósito, por uma vontade, né? O propósito eterno de Deus é que a vida dele em seu Filho, né? A vida de Deus seja compartilhada conosco, né? E que Cristo seja tudo em todos. Cristo varão medida, né? Na medida, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Nossa catequese é preciosa, porque fala, né, que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas corremos o risco, querido, de dar a ênfase errada, né, que o propósito de Deus não é ter somente uma família de muitos filhos, mas o propósito de Deus é que sejamos como Ele é. Paulo diz com clareza, né? Diz que seremos ressuscitados um dia. Eu não sei como, mas só sei de uma coisa. Seremos. Seremos como Ele é. Esse é o propósito de Deus. Em um instante de glória, queridos, em uma cena de glória, em algum lugar no nosso futuro, o Senhor vai ser levantado, vai ser exaltado pelo Pai, e todas as coisas vão convergir a Ele, né? Na palavra complicada, né? Em grego, anakephalomai, né? Todas as coisas vão estar debaixo da cabeça, né? E Ele vai ser tudo em todos. E toda a terra se cobrirá da sua glória, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Aleluia, nós seremos como Ele é. Esse é o propósito eterno de Deus. Essa é a vontade do Pai, nos fazer semelhantes a Ele. E a história começa assim, lá em Gênesis, né? Esse concílio santo, essa comunidade celestial, esse Deus triuno, decide, no plural, fazer o homem como a gente é. A nossa imagem e semelhança, né? Então, para sermos parecidos com o Pai, nós temos que não viver mais para nós mesmos, mas viver para Ele. Não é isso que diz o texto? Aleluia. A perda do Pai, o seu Filho, a sua maior, para mostrar, irmãos, qual que é a operação da cruz na essência desse amor do Pai. Amém, queridos? Então eu posso definir
que a cruz operando no coração do Pai, dentro dessa extensão toda, né, é viver para a alegria de outros. E para cumprir o seu propósito e a sua vontade, né? Mazinho citou o texto de Isaías, né? Me lembrei justamente desse instante, né? Falando sobre as ovelhas, né? Que eram como? Eram ovelhas sem pastor. Cada uma andava pela sua vontade, pelo próprio caminho, né? Mas o Senhor fez tudo o que fez para que não andássemos mais segundo o nosso caminho. Para que o chamado do Senhor não seja um chamado para não fazer nada. A gente tem um propósito para cumprir. Nós vamos ver isso mais na frente, né? O contrário, então, desse amor e dessa cruz é viver para si mesmo. É pensar em si mesmo, é o egoísmo, né? Sabe o contrário de amor na cruz do Pai? Não é ira, ódio. O contrário de amor é egoísmo. Quando o meu propósito, minha vida, meus planos, meu trabalho, né? Quando isso tudo está no meu coração, a operação da cruz do Pai não está operando em nós. Sabe, meu amado, qual é a diferença nossa daqueles irmãos do primeiro século? Não é somente pelo fato, queridos, que eles priorizavam o Senhor. Que é a nossa luta hoje, né? A gente tem a escolha de várias coisas para fazer e a gente tem que priorizar, né? Sabe qual é a diferença desses irmãos? E por que não tinham luta com isso? Porque eles não tinham várias coisas para priorizar. Só tinha uma. A sua vida era fazer a vontade do Pai, conquistado pelo amor do Senhor. E quando eu tenho uma coisa só, querido, eu não tenho que priorizar, é uma só. A minha vida não tem prioridade, porque eu só tenho uma. Amém? Aleluia. Quem está entendendo, diga amém aí. Aleluia. Vamos ver agora um pouquinho dessa cruz operando no coração do filho. Como é difícil falar do filho, né? Como é difícil entender isso. Tantos atributos, tanta riqueza, né? Tanta profundidade está escondida no Filho. E o Filho coube a centralidade de todas essas coisas, né? Ao Filho coube, amado, ter nele todas as coisas. A riqueza, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a verdade, toda a direção, todo o sustento, tudo está no Filho. Mas eu queria destacar o que creio ser aquilo que estabelece uma relação de disposição do Senhor em deixar operar a cruz no seu coração, né? Eu diria, querido, que o Senhor, Ele é a expressão de toda sujeição e dependência. O Senhor, na verdade, na sua proposta, Ele assume aquilo que o Pai lhe recomendou, que Ele fosse tudo em todos. Então, o Senhor, Ele é o depósito, querido, o maior depósito no universo. E nossa relação com Ele, desse homem criado, né, tem que ser justamente uma relação de dependência, de sujeição. Porque eu compreendo que em mim não tenho nada. E tem um que tem tudo. Não é que eu vou fazer uma troca com o Senhor, né? E o Senhor, Ele é Senhor, Ele é o Quírios do universo, querido, mas Ele é o Quírios e governa sobre nós e sobre todas as coisas, sobre os homens, porque todas as coisas estão nele. Eu me submeto a Ele, porque se não fizer isso, não vou ter nada. Então, antes de ser rebelde, eu sou independente. Antes de ser independente, eu acho que eu tenho alguma coisa que eu posso dizer, abrir mão de Deus, né? E assim como os de Laodiceia, né, que diz lá, né, no texto da Laodiceia, né, vocês se acham abastados, mas são cegos, nu, miseráveis. Acham que tudo tem, né?
Então, essa sensação, essa disposição e essa afronta à vida de Cristo nos faz ver que essa relação de sujeição e que de fato o Senhor é Senhor, né? O que eu queria dizer, amados, que nossa catequese nos apresenta o Senhor como Senhor e como Ele mesmo disse, você está certo, eu sou Senhor mesmo. Mas antes de ser Senhor, o que Ele quer ver, a resposta a esse senhorio, né? É de um homem que se olha para si mesmo, né? E vê que não tem nada. E a sujeição ao Senhor é porque a gente compreende que precisamos dEle para fazer qualquer coisa. Que não temos nele, né, somente a orientação, ou a direção, ou o modelo. Não, nossa religião, como diz o Moacir, é outra coisa. Nossa religião não é seguir um dogma, como se eu tivesse que, ao fazer, não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas vem porque pela fé em Jesus. Amém, queridos? Então, o que o Senhor perde na operação dessa cruz? Sabe o que o Senhor perde? Enquanto o pai perde o seu filho, o Senhor perde a sua vida. O Senhor, ele é especialista, catedrático em se esvaziar e em encher. O Senhor se esvaziou de tudo. Diz Filipenses, né? Lido pelo Diego. Se esvaziou, mas esvaziou mesmo. Viu até onde que o Senhor se esvaziou? Esvaziou-se até perder a sua vida. O Senhor estava disposto para cumprir a vontade do Pai de perder a sua própria vida. Mas para encher-se de novo, para o receber do Espírito a vida dele mesmo novamente. Sabe coisa interessante, querido? O Senhor, Ele se esvaziou de tantas coisas, só para a gente entender a dimensão disso, né? O Senhor se esvaziou até do sentimento de obediência. Que a Bíblia diz que o Senhor aprendeu de novo, como homem, a obedecer pelas coisas que sofreu. No céu ele era obediência em pessoa, ele era sujeição em pessoa, mas ele até disso se esvaziou. E como homem, aprendeu para que eu e você não pudéssemos dizer, não dá para fazer assim. Essa é a cruz do Senhor. De não somente se esvaziar, mas Ele ser a fonte de toda graça. Nós temos uma tradução muito rápida sobre o que é a graça, né? E a gente que estuda, que lê, que prega, né? Diz assim, a graça é favor imerecido. E fica uma coisa um pouco... E é verdade, né? A graça é um favor imerecido. Mas graça também, querido, é a habilidade, a capacitação, né, para fazer alguma coisa espiritual. Paulo mesmo diz, né? Como é que eu vou me gloriar em alguma coisa que eu fiz? Como eu vou me gloriar na minha própria força, na minha própria capacidade? Pelo contrário, o que sei, considero esterco. Porque, queridos, diz Paulo, né? Se há em algum lugar que tenho que me gloriar, seja na graça do Senhor. Então, nosso Senhor, que é Senhor do universo, que tem um trono maravilhoso, né? Esse trono, querido, esse trono é um trono de graça. Amém? Nesse trono há tudo que precisamos, tudo que tenho, tudo que preciso está nesse trono, né? Então, qual é o nosso coração para um Deus como um Jesus como esse, né? É me submeter ao seu governo. Não somente porque Ele é o Quírios, mas porque se eu não me submeter a Ele, eu não vou ter o que Ele tem para me dar. A vida eterna. E a vida eterna é essa. Jesus. Né? Jesus é a vida em nós. Como é do homem o querer, o contrário disso, né? É a autossuficiência.
é achar que eu sei, que eu faço, que eu posso, é por força ou por violência, é na força do meu braço. Maldito o homem que confia na sua capacidade, de Jeremias, né? Maldito o homem que confia do homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito é aquele que espera no Senhor. É como uma árvore plantada no meio de um areal, de um deserto, mas que floresce. Olha que coisa intrigante, uma árvore no meio do deserto com as folhas verdes, que são um remédio, e os seus frutos alimentam. E diz que no esconderijo do secreto, sua raiz vai até os ribeiros de água e se alimenta. Esse é o segredo daquele que espera nele, que depende dele. Será loucura para o judeu, será escândalo para o judeu, uma árvore frutífera no meio do deserto, e loucura para o grego. Como é que essa árvore dá fruto? Não chove faz um tempão, não tem nenhum produto nessa terra que a sustente, não tem nenhum nutriente que alimente. Como é que pode estar verdinha essa árvore? É sua raiz, sua vida interior, né? Aleluia. Quem está entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Então o governo, querido, é nessa relação. O Senhor é o Senhor da graça. A sua graça é a habilidade. Nós precisamos nos submeter a Ele, porque Ele nos doa a sua vida. E Ele mesmo diz, não tenta fazer nada sem mim, não. Sem mim, nada podeis fazer. Diz Paulo lá em Gálatas, se não me engano, né, que não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. E esse viver agora que vocês estão vendo, esse caminhar, esse vir pregar, esse vir falar, esse servir, esse orar pelos enfermos, né, vivo pela fé na obra de Jesus, na cruz de Jesus, na sua vida doada por mim, perdida antes da eternidade, um sangue fresco na eternidade foi derramado por mim. Colossenses 3 diz assim, né? Quero buscar as coisas do céu e não da terra, porque morremos. E a nossa vida foi posta oculta em Deus, em Cristo. E quando Cristo, eu morri, estou escondido, e quando Cristo se manifestar no seu trabalho, na sua vida, na escola, quando Cristo se manifestar, aí vós sereis manifestados com Ele. Vamos ver, é o Mazinho que está falando ou é Jesus? Vai pintar a dúvida, né? É o Fred que está falando? Porque quando Cristo, se você deixa Cristo viver em você, vai ser assim. Quando você impõe as mãos, né, vai ser dessa forma. Amém, queridos? Então o Pai vive para outros. Esse é o amor sacrificial. O Filho se sujeita ao Pai, né? A gente tem tantos textos, os irmãos mesmo podem me ajudar, né? Onde Jesus mostra essa realidade, dessa dinâmica. O texto que lemos, né? Minha vida está em ti, tudo que é teu é meu, né? Eu estou em ti, tu estás em mim, eu dependo de ti. Essa é a natureza do Senhor. Há uma afirmação nas Escrituras que Jesus não existe. Sabia? Ô irmão, heresia isso. Não, Jesus subsiste. Ele existe misturado com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Jesus depende do Senhor, do Senhor Pai, de Jesus está sujeito ao Espírito constantemente. Essa é a natureza dele, essa é a cruz operando nele. Porque sabe, querido, depender não é uma coisa fácil. Na verdade, Jesus faz essa afirmação, né? Que tínhamos que aprender dele, que é manso
e humilde de coração. Sabe o que é mansidão, querido? Não vou me deter muito a isso, mas mansidão é não defender o seu próprio interesse. Mansidão é deixar ser contrariado. É não fazer sua opinião, sua força, seu discurso prevalecer. Esses dias eu agi de forma errada com a minha filha menor, né? Que não é tão menor, agora já tem 21, né? Com a Isabelle, e dentro de uma discussão de orientação, né? Ela não me ouviu no sentido de ter optado por outra direção, e eu fiquei chateado, bravo, me perdi, meus irmãos. Quero dizer para os irmãos que me irei, né? Mas aí, imediatamente, né, meditando nisso, eu disse, por que eu reagi daquele jeito? Sabe por quê, querido? Porque eu queria fazer prevalecer a minha opinião. Eu queria ser uma referência. Eu queria que na minha relação com as minhas filhas, eu fosse reconhecido como a palavra de direção. Mas isso não é ser manso. Isso não é... E eu não fui manso, pelo contrário, né? Fui o contrário disso, né? Mas por quê? Porque eu queria a idolatria de ser reconhecido como a referência das minhas filhas. E isso é um espírito idólatra, né? De substituir o quê? O suprimento do Senhor. É o Senhor que é, né? Por algo sobre a vida dela. Amém, queridos? E por último, né? Não menos importante, nós temos a operação da cruz no coração do Espírito, mostrando a sua essência, né? O Espírito, né, na palavra grega paracleto, né? Paráclitos, ele significa aquele que defende e protege outra pessoa, mentor, defensor, consolador. O que o Espírito perde? O Espírito, ele é o ajudador, né? Ele está ali para apoiar, consolar, não é isso que Jesus falou no texto que lemos, né? O que o Espírito perde? O Espírito, querido, perde a sua glória. Nós somos templo do Espírito Santo, né? E no Velho Testamento a glória enchia aquele templo, né? Então o templo, né, está para o Espírito, mas quando o Espírito manifesta a sua glória, não é a glória dele, é a glória do Filho. Tiago o irmão do Senhor que escreveu a carta, vai nos trazer luz, qual é a glória de Deus, né? A glória de Deus, ele fala assim, Jesus Cristo, a glória. Tiago mostra que a glória de Deus é o Filho, né? E a gente está nos dias do Espírito Santo. Quantos sabem que no Velho Testamento, quem é da figura da Trindade que mais aparecia? Quem me ajuda aí? O Pai, não é isso? Era o Pai e aparecia bem, né? Aparecia, coluna de fogo, a nuvem, né? Manifestações tremendas, vitórias poderosas, guerras, né? Era o Pai aparecendo. Nos dias onde Jesus andou aqui, Jesus apareceu bem, não foi? E foi visto pelos homens, vimos sua glória como a glória do Pai, né? E curava, e manifestava, e foi preso na cruz, né? E ressuscitou, e apareceu ressurreto, né? E ele mesmo disse, eu vou subir ao Pai e vou mandar o Espírito Santo. Mas, sabe de uma coisa, querido? A gente pouco vê do Espírito Santo. Toda vez que alguma coisa acontece, que a gente sabe que é um ministério do Espírito Santo entre nós, né? Jesus cresce e o Pai cresce. Sabe que o coração do Espírito Santo é fazer você e eu crescer. O Espírito Santo para o Pai, para o Filho, né, tem no seu coração. E é isso que ele diz, né? O texto que lemos diz assim, né? Vou mandar ele, mas ele vai vir, não vai falar dele mesmo não. Pode se preparar, que o Espírito tem esse jeitinho. Não vai falar, vocês não vão nem perceber, nem saber que é o Espírito Santo. E você vai terminar aquilo que o Espírito liberou sobre você, e alguém vai dizer assim, Jesus que me curou.
Não é assim, querido, que acontece? Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Essa é a cruz operando nele. O Espírito, sucesso pessoal, foco, ele não tem o foco em si mesmo, ou vanglória, né? O Espírito, ele opera dessa forma. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Pode dar um amém aleluiado aí, não? Amém, amém. Então o Espírito vive para a glória de outros, crescimento e realização de outros. Amém? É o ajudador. Aleluia. Mas, querido, compreendemos então que a cruz operando na Trindade, no Pai, é um amor que está impregnado na vida do Filho e do Espírito, de dar a sua vida. É um amor dadivoso, um amor desejoso, não só de dar a sua vida, mas de cumprir a sua vontade. Alguém pode dizer, poxa, que Deus egoísta, que mas qual a vontade de Deus? Nos fazer semelhante a eles, querido. A própria vontade dele é a favor de outro. A própria vontade dele é nos levar para dentro dele, diz Jesus em João capítulo 17, que nós, em algum momento da história, seremos como ele é, mas não somente como ele é, mas Jesus diz, eles em nós e nós nele. Aleluia! É isso que o Senhor está trabalhando, é isso que Isaías disse, não há Deus como o nosso, que trabalha todo dia. Não toscaneja o guarda de Israel, não dorme. Ele trabalha, mas trabalha pelo quê? Por sua vontade. Qual é a sua vontade? Fazer-nos semelhantes a Ele. E que nós tenhamos o mesmo prazer, a mesma vida. Quem disse que no céu vai ser monotonia, né? Já pensou nós no Pai e Ele em nós, vivendo nessa glória e manifestação? Esse é o convite. Uma carta de amor, querido. Intimidade. Conhecer. Por isso a vida eterna é essa. Que conheçamos a Ti. Que me enviaste. Ao Seu Filho a que enviaste. Aleluia. Aleluia. E qual é a resposta do homem? Qual é a resposta do homem, né? Nós podemos ler aí 2 Coríntios... Eu tenho quanto tempo ainda? Não, acho que eu não tenho mais, né? Hã? Mas eu vou pedir uma paciência para os irmãos, só mais um minutinho. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Eu vou procurar ser objetivo, tá? 2 Coríntios 5... Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, a resposta do homem a esse chamado de amor, a sua queda, né, foi uma afronta a essa natureza. E o homem fala para o Deus Pai, não, eu não quero viver mais para ti, não. Eu quero viver para mim mesmo. Né? Ele fala para o coração do Pai, né? Não quero fazer a sua vontade, não. Eu quero fazer a minha. Não somos seus amigos se não fazemos aquilo que Ele manda. Não somos seus amigos, queridos, amigos de Deus, se não fazemos aquilo que está segundo o seu propósito. Não somos seus amigos ou não fazemos a sua vontade quando não fazemos sua vontade, quando não nos dispomos a pregar o Evangelho, a cuidar de vidas, a ir para a rua, né, a edificar, a expandir o seu reino, né, a crescer. Porque essa é a sua vontade, não somos seus amigos.
quando não dependemos do Senhor, somos independentes, somos rebeldes, nosso coração é autossuficiente, e o homem respondeu dessa forma à proposta de amor do Senhor: vem aqui, eu quero te suprir, eu quero ser tudo em você, eu tenho tudo para te dar. Disse, não, eu já estou satisfeito, estou enriquecido, sou abastado, não preciso de ti, não preciso nada de ti. E isso a gente vê com clareza, né, em Laodiceia, né, como a gente depende, né, daquilo que gera em nosso coração avareza, idolatria. Né? O que é avareza e idolatria? Né? A avareza é quando a gente põe a nossa expectativa naquilo que a gente tem, de tal forma que isso nos traz segurança, de tal forma que eu não posso emprestar nem dar. Aí surge a avareza. E a palavra vai dizer que da avareza isso se transforma em idolatria. Quando eu opto em me suprir em outro lugar, senão no Senhor, né, me torno alguém idólatra e avarento. E o Espírito Santo? O que a gente respondeu para ele? Né? O Espírito, nós invariavelmente queremos fazer, assim como foi em Babel, célebre nosso nome. Assim como foi nos dias de Pedro, né? Onde Ananias e Safira, né? Pegaram e venderam um campo por um valor, mentindo, deram outro, né? Mas Pedro disse com clareza: vocês mentiram, não foi contra o Pai, contra o Filho, foi contra o Espírito Santo. Porque o Espírito jamais faria isso. Jamais iria se gloriar, querer a proeminência entre os irmãos. Esse coração não está correto. Amém, queridos? É o fermento dos fariseus. É esse espírito contra o espírito. Querer ser chamado de professor, né? De crianças. Querer aparecer. Faz as orações, Senhor Deus, no meio da praça. Ups, que gritaria é essa? Aí vai ver lá, é um fariseu. Né? Dá a esmola na praça pública, né? Quer a glória para si. Fermento dos fariseus, a qual Jesus diz: cuidado com esse fermento. E por fim, queridos, eu queria terminar crendo que o Senhor falou ao coração dos irmãos. Amém, queridos? Crendo que o Senhor nos trouxe clareza, né? Quero dar uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa humilhação, para a nossa contrição. Diego falou sobre os inimigos, que éramos inimigos de Deus. Falou de uma referência onde antes nós não éramos, não seguíamos o Senhor. Nosso Deus era o nosso próprio ventre, nossos pensamentos, né? Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe dessa terra, a gente andava, né? E éramos, por isso, inimigos de Deus, não é isso? Mas sabe, querido, depois da conversão, nós podemos ser inimigos, mas não de Deus, mas da cruz de Cristo. Filipenses 3,13 diz isso, né? E quero terminar com essa reflexão, né? Filipenses 3:17. 3:17 diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muito andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quando temos entre nós, queridos irmãos, que falam mal de outros irmãos, são inimigos dessa cruz de Cristo, porque o Espírito Santo jamais faria isso. E há algo sobre nós, querido, muito importante. O Espírito Santo está dentro de nós, né? É o que diz Romanos, capítulo 8. Se de fato, a pergunta que ecoa no nosso coração, se de fato o Espírito Santo está em vós. Querido, se o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito do Espírito, debaixo dessa cruz opera em nós, né?
nós vamos querer viver para outros. Nós vamos querer pregar para outros. Nós vamos querer fazer a vontade do Senhor. Nós vamos arrumar esse trabalho que é de cuidar de vidas, né? Porque o Espírito do Senhor está em nós. Se o Espírito de Cristo está em nós, querido, nós vamos aprender a depender dos irmãos. Como tem sido precioso, né? Vim pregar aqui e poder conversar com o Salomão, com o Fred, com o Rodrigo, o seu Moacir, e dividir, e depender, né, dos irmãos. E eles disseram, não, Rodrigo, está legal. Não, Rodrigo, fala isso. Não, dá essa palavra, né? Hoje fui ali pedir para o Salomão orar por mim, como foi precioso. Isso é o Espírito de Cristo, que depende, subsiste um no outro, depende um no outro. Como é triste, e entendo Paulo aqui aos Filipenses, falando ainda chorando, como vê irmãos que querem caminhar sozinhos. Como tivemos entre nós no passado, né, homens e pessoas com o tal do desigrejados, né? Como isso é tão descolado de uma verdade eterna, querido. Como eu posso querer viver a vida sem relacionamentos fortes, vínculos que façam sentido, pessoas que me questionem, que me cuidem de mim, que me digam o que tem que fazer, que me julguem. Porque tenho o coração de Cristo, de sujeição. Porque sei que Jesus faz uma coisa interessante, Ele te dá uma graça e um ministério, querido, te manda fazer algo, mas que parte disso está no teu irmão do lado. Parte daquilo que você vai ter que fazer está nele. Amém? E como é precioso, querido, viver para ajudar outros. Mirem algum irmão seu e diga assim, olha, eu vou crescer no meu ministério, fazendo o ministério daquele irmão crescer. Seu irmão que está te apoiando lá, né? Lá no seu grupo de célula, os irmãos líderes de célula, né? Eu vou crescer meu ministério aqui, fazendo o ministério do meu ajudante crescer. Semana que vem ele que vai falar. Porque o Espírito faz assim, sabe? O Espírito, você está diante do Pai, orando por suas lutas, suas dificuldades, o Espírito sussurra no seu ouvido e diz assim, chama ele de Abba, ele vai gostar. Diz para ele que você é filho, ele vai te ouvir melhor. É o Espírito que está ali para nos apoiar, para nos revelar essa verdade, né? É o Espírito. É o Espírito, querido, que quando você está diante de uma dificuldade, né? Quando você está diante de uma situação nova, quando você está diante de um evangelismo que você não sabe o que falar, uma situação de uma cura que você tem que fazer, é o Espírito Santo que diz assim, no seu ouvido, estamos juntos. Fala para o seu irmão do lado assim, estamos juntos. Estamos juntos. Dependa desse Espírito, querido. Isaías dizia, para terminar mesmo, já terminei 4 vezes, mas essa é a última. Mas Isaías diz assim, e é a expressão de tudo que falamos hoje, né? Que o Senhor colocaria diante de nós um caminho, a cruz. É o caminho de Deus. A cruz é a centralidade de tudo, a cruz é tudo, Ele colocaria diante de nós a obra de Cristo, a cruz. Mas atrás de nós, uma voz do Espírito que diria, andai por esse caminho. Amém? Vamos nos pôr de pé. Queria que você abaixasse a sua cabeça e você e o Senhor se reconciliassem na essência do que é a cruz na eternidade, na Trindade, naquilo quando você tem feito a sua vontade e não a dele, quando você tem vivido para si mesmo e não para ele, quando os seus projetos entram em conflito e a sua vida em conflito com as prioridades para poder servir ao Senhor, quando o Senhor não é a única coisa, quando você, querido, vai fazer algo para o Senhor confiado em si mesmo,
Quantas vezes, quanta palavra, quanta obra, quanto exercício de fazer a vontade de Deus, quantas talhas que temos que talhar, mas o milagre do vinho não vemos, e você tem confiado na força do seu braço, não dependido não só do Senhor, mas dos irmãos. Tem achado que você pode ir sozinho, como diz Provérbios, o que o solitário busca o seu próprio interesse. Se esse é você, se reconcilia com o Senhor. Quanto você tem vivido, às vezes, confesso ou inconfessadamente, o desejo de ter a proeminência entre os irmãos, em fazer isso às vezes em coisa pequena, em ser visto, ser notado, onde o Senhor diz, olha, se você fizer uma coisa com a mão direita, esconde ela da esquerda. Porque se você receber a glória, já recebeu a glória, mas é o teu Pai em secreto que é aquele que você tem que esperar. Se o seu coração, querido, tem buscado a proeminência, crescer, e ao invés disso não tem ajudado outros irmãos a crescerem, a alcançarem a medida da estatura da plenitude de Cristo, a serem prósperos, bem-sucedidos em seus ministérios, se arrependa nessa manhã e diga, Senhor, me perdoa, Senhor, porque fui comprado por esse preço, para não viver para mim, mas para Ti, para não viver, Senhor, na minha força, mas na Tua e na Tua vida, para não viver para a minha glória, mas para a Tua glória, Senhor, porque o Teu propósito é esse, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Faz-me de mim, Senhor, algo que seja útil a Ti, na minha compreensão, confissão de minha inutilidade, Senhor. Tu és tudo em todo, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa vida, a nossa existência, a nossa razão de ser, Senhor. Sê conosco, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.